Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo nós vamos falar sobre interações atômicas. Venha comigo. Aqui nós temos o que representa um elemento químico. Os elementos químicos são representados normalmente pela primeira letra do seu nome, quando necessário uma segunda. Esses números que estão sobre essas letras e subscrito indica a massa atômica e o número atômico. E os elementos químicos que nós conhecemos estão todos representados nesta tabela maravilhosa denominada tabela periódica. Sim, você já ouviu falar dela, você conhece ela. Aqui nós temos o ferro, nós temos o manganês, temos o cálcio, temos o potássio, os elementos químicos representados nessa tabela de 18 colunas e 7 períodos, que são as linhas horizontais. Sim, sabemos que esses elementos químicos, eles interagem entre si, eles fazem ligações químicas. Por quê, professor? Porque eles buscam estabilidade energética. E quando eles atingem esta estabilidade, professor? Quando eles obedecem uma regra denominada regra do octeto. Professor, regra do octeto tem a ver com 8. Sim, tem a ver com 8. Os átomos buscam estabilidade energética semelhante a um gás nobre no sentido de obter 8 elétrons no seu último nível. Nós temos alguns tipos de interações atômicas, de ligações químicas. Observe, temos a ligação iônica, a ligação metálica e a ligação covalente. Cada uma delas tem as suas particularidades, evidentemente. Observe, no caso da ligação iônica, nós temos um átomo cedendo elétron para outro átomo. Já no caso da ligação covalente, que é este caso aqui que já vou chegar, tá? Aqui nós temos um exemplo da ligação iônica, aonde nós temos o lítio cedendo elétron para o flúor. Iônica porque eles tornarão-se íons. Íons são aqueles elementos que cedem ou ganham elétrons, perfeito? Então observe aqui nós temos um outro tipo de interação atômica, que é a ligação metálica. Na ligação metálica nós temos o que chamamos a nuvem eletrônica, formando o retículo cristalino. Elétrons migrando de um átomo para outro, dando coesão a um metal. E o outro tipo de interação atômica é a ligação covalente. Professor, como ocorre a ligação covalente, professor? A ligação covalente ocorre os átomos compartilhando elétrons entre si até atingir a regra do octeto e, acreditamos, estabilizando-se energeticamente. Aqui nós temos este slide muito interessante. Observe. Fórmula molecular do gás carbônico e da água, fórmula eletrônica, onde aparecem os elétrons, e aqui nós temos a fórmula estrutural, onde representa mais ou menos a estrutura da substância, e aqui nós temos também a representação da substância. Observe, representação do gás carbônico, representação da água. Aqui nós temos nesse slide mostrando os tipos de ligações químicas que tem. Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Muito bem, estimados alunos, neste vídeo nós falamos sobre interações atômicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!